Após pressão da oposição, os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, cancelaram as sessões marcadas em ambas as casas para esta terça-feira 5. No Senado, os parlamentares ocuparam a mesa diretora e anunciaram que só deixariam o local quando Alcolumbre pautasse pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes. Na Câmara, os deputados cobraram a anistia. Em nota, o presidente do Congresso Nacional disse que ocupar as mesas é, abre aspas, inédito e alheio aos princípios democráticos, fecha aspas, e prometeu realizar uma reunião de líderes. Mais cedo, o governador Caiado, que é do mesmo partido de Davi Alcolumbre, defendeu a obstrução. Pessoal, primeiro dia finalizado, a gente basicamente não tem nada o que comemorar, mas é uma vitória importante, até mesmo porque tanto o Hugo Motta quanto o Davi Alcolumbre encerraram as sessões. A gente decidiu fazer uma obstrução total. Quero agradecer aqui a Sanderson, Coronel Zucco, Luiz Lima, Marcel Van Hatten e todos os outros deputados, enfim, que ficaram aqui na Câmara todo esse tempo para poder, de fato, impedir que tenha sessão até que seja pautada a anistia ampla, geral e restrita e o impeachment de Alexandre de Moraes no Senado. E uma excelente notícia, são 37 senadores que já se posicionaram de forma favorável. Eu sei que no site está 38, mas é porque um senador que assinou anteriormente pediu licença. Mas faltam apenas 4 senadores para que a gente tenha uma maioria. Vamos seguir em frente, parabéns a todos e até amanhã. A mesma coisa, sem recuar, para cima. Eu vejo isso como sendo um excesso desmedido por parte do ministro Alexandre de Moraes. Certo? Acho que neste momento você deve ouvir o pleno do Supremo Tribunal Federal. Essas decisões monocráticas, elas têm de uma certa maneira ultrapassado seus limites e exige-se neste momento que a Suprema Corte volte a ter mais ação plenária nas decisões que, sem dúvida nenhuma, só estão fazendo aflorar um sentimento de enfrentamento, de cisânia e de mal-estar junto à população brasileira. Então eu realmente não concordo de maneira alguma com o que está ocorrendo. Acho que o ministro Alexandre de Moraes, ele perdeu ali naquele momento a sua condição de juiz da corte e muito mais uma posição de uma atitude de ordem pessoal, de vingança, tá certo? E com isso faz com que esse destempero desacredite a corte. Então é muito grave este momento do país, entende? E as posições elas precisam ser muito equilibradas neste momento. Essa é a pauta, é simples, é sentar, dialogar e de forma madura dar andamento. O resultado é o processo democrático que vai determinar. Obrigado. Agora, valeu, meu irmão. Senador Girão, não termina não. Quer virar? Vira aí para você poder ver melhor, Girão, por gentileza. Virou aí? Meu advogado, alguma coisa fora do lugar? Virou? Pessoal, senador Girão, do nosso querido Ceará. Fala aí, Girão, dá um recado aí para nós. Um abraço a todos os catarinenses, né? E uma honra estar aqui do seu lado, você que nunca deixou de combater o bom combate. E quero dizer que é muito bom estar ao lado desses colegas senadores aqui, todos muito firmes com relação a essa pauta que o Brasil foi às ruas, mais uma vez, não foi a primeira e também não será a última, porque o jogo é bruto, mas nós estamos determinados porque não tem mais clima hoje no Brasil para ficar empurrando com a barriga as coisas, ficar dando lorota. Essa é a pauta que nós precisamos democraticamente votar. Quem não quiser votar sua digital, tem receio ou acha correto o impeachment do Alexandre de Moraes, vai lá e coloca sua digital. Mas que a gente possa deliberar já está mais do que maduro. Aliás, essa palavra maduro é bem bacana em relação ao Alexandre de Moraes, porque é um ditador, quanto mais, reconhecido globalmente com essa lei Magnitsky que foi aplicada a ele, e não é fácil, uma lei dessa não é simples não. Lá nos Estados Unidos tem freios e contrapesos que funcionam, que são analisados documentos e que a aplicação vem depois de muito estudo. Então que o Brasil, que pelo menos o Senado Federal, que não se levantou ainda,
cumpra seu papel, porque nós temos presos políticos em pleno século XXI, passando todo tipo de provação. Tem um senador aqui, eu não sei se vocês já falaram, um colega nosso, senador Marcos Duval, que foi colocado uma tornozeleira eletrônica, ele que não tem denúncia, ele não tem condenação, um ex-presidente da República. Anistia já, impeachment de Alexandre de Moraes e fim do Fórum Privilegiado. Nicolas. Fala pessoal, enfim, hoje mais uma vez é um dia de luta, né? Não há nada a se comemorar, pelo contrário, mas há muito pelo que se lutar. Estou aqui agora no Senado, a gente está pressionando os senadores de forma educada, não é nenhuma ameaça, né? Porque a gente não é bandido, a gente quer só sensibilizar as pessoas para o que está acontecendo. Tenho conversado com várias pessoas, principalmente de centro, que têm me dito que, olha, é inédito o que está acontecendo de fato no nosso país. Alexandre de Moraes está cada vez mais isolado, né, na sua sana tirânica de perseguir pessoas. Não sei se vocês viram, mas vazou, né, na segunda-feira, coincidentemente, no mesmo dia que ele decreta a prisão de Bolsonaro, Magno, a Vaza Toga, onde mostra que pessoas foram presas no dia 8 por conta de postagens na internet, inclusive de 2018. Ou seja, visualizava qual que era a tendência política daquela pessoa e aí prendia-se ou não. Se é de direita, prendia. Tinha críticas ao PT, ao Lula, até mesmo a Dilma, então prende. Isso não é a democracia que nós queremos para o nosso país, muito menos que aqueles que eles estão pintando que existe. Inclusive agora, Magno Malta, o PT está pedindo o bloqueio de todas as minhas contas de redes sociais, né? Obviamente, isso só exalta, isso só expõe o que nós estamos dizendo, de que não há uma democracia plena no nosso país e, pelo contrário, há uma luta por censura. Por que eles não pedem para poder derrubar contas, né, de quem é de esquerda? E outra, ninguém aqui está pedindo censura a ninguém de esquerda. Você pode continuar sendo de esquerda do jeito que você quiser. O que nós estamos pedindo é o reequilíbrio dos poderes. Não tem como um juiz definir tudo no nosso país. Inclusive, Magno aqui é prova de que no dia da sabatina do ministro Alexandre de Moraes nesta casa, neste Senado, a esquerda o chamava assim de nomes que eu não vou nem falar aqui. Gleisi, Randolph, Lindbergh, o ataque era sistemático. O senador Wilda estava aqui comigo. Né? Exatamente. O Guilherme Boulos, em 2017, chegou a chamá-lo de genocida da população negra. Ou seja, eles trazem as pessoas para perto quando convém, nós não. Nós temos princípios e nós temos uma essência. E a essência é a democracia, ela precisa estar viva, porque não é por um partido, nem mesmo por um político. Óbvio que a figura do Bolsonaro hoje representa o que está acontecendo no maior grau. Um pai não pode falar com seu filho, um ex-presidente sendo tratado pior do que não um mendigo, do que um traficante, do que um líder de organização criminosa. Assaltante, pô. Só para poder lembrar, Fernandinho Beiramar, Suzane Richthofen, até mesmo o próprio Lula deu entrevista na cadeia. E agora nós temos um ex-presidente, pela primeira vez no Brasil, que não está sendo condenado por corrupção, mas sim por um golpe fictício e, obviamente, por uma perseguição política, porque sabe que se soltar o homem, ele ganha de novo. E nós, como parlamentares, precisamos pedir a vênia o ditador da toga que nos autorize como senadores e deputados, mais uma vez, se quisermos visitar Jair Bolsonaro. Eu quero aproveitar aqui, porque dentro de tudo isso tem o caso do Marcos Duval. Tem o caso do Marcos Duval e eu queria mostrar alguns documentos, né? Eu queria mostrar alguns documentos, né? Melhor você segurar. Deixa, mas tem que virar, né? Não, pode ficar assim. Se eu ficar parado assim? Eu tenho que mostrar alguns documentos aqui. Esse documento aqui, de 27 de setembro de 2017, esse documento aqui, esse documento assinado pelo ministro Marco Aurélio, comunico a Vossa Excelência que a primeira turma do Supremo Tribunal, realizado no dia 26 de 2027, formalizou decisão de processo referente a termos de voto do ministro Luiz Roberto Barroso, relator do acórdão. Ante o exposto, deixo decretar a prisão preventiva do senador Aécio Neves da Cunha, tendo em vista a existência de dúvida razoável quanto ao procedimento dos requisitos previstos de decorrência institucional ao Poder Legislativo, dou
provimento parcial e agravo regimental. Eu quero dizer com isso, para não ler tudo, que eles enviaram ao Senado. Quem votou foi o Senado. Foram 40 votos, eu tenho aqui, contra 26. 40 para não haver qualquer tipo de sanção a Aécio Neves e 26 votos a favor. O que eu estou querendo dizer com isso é que nós estamos aqui também por causa das prerrogativas do artigo 53 da Constituição, em defesa do mandato de senador da República desrespeitado do senador Marcos Duval. E aqui, perante ao exposto, em 2017, a primeira turma do STF, a casa entra em medida de recolhimento noturno obrigatório, então, do senador Aécio Neves, por meio disso. O caso foi levado à apreciação do plenário, que decidiu, por 44 votos a 26, a derrubada das medidas. As medidas que ele impôs a Marco Duval tinha que vir para o plenário. E eu tenho aqui uma decisão do próprio Alexandre de Moraes, em que ele, no mesmo caso como esse, ele se autodesmente quando faz as medidas contra Marco Duval. Ele diz aqui: foi proposto pelo partido PP, PSC e Solidariedade para questionar a aplicação dos artigos 312 e 309 do Código de Processo Penal a parlamentar federais. Esse dispositivo trata, respectivamente, da prisão preventiva e das medidas cautelares diversas de prisão. A ação buscava garantir que qualquer medida cautelar que implique o afastamento da função parlamentar seja submetida em 24 horas, a deliberação da respectiva Casa Legislativa, conforme o artigo 53 da Constituição Federal. Essa decisão é sua, Alexandre de Moraes. O que você impõe agora para o senador Marco Duval, e repito, não é pessoa que eu tenho um relacionamento, não é meu amigo, não tem um relacionamento político, somos do mesmo estado, mas essa decisão, argumento, princípios de voto, Alexandre de Moraes. Aqui tá dando para você ver, Alexandre de Moraes? Tá dando para você ver? Agora veja como você se autodesmente. Quando você foi sabatinado aqui, você não fez outra coisa. O PT te atacou naquela época, mas o PT estava falando a verdade sobre você. Mas hoje vocês são amigos. De repente vale a pena, porque um compensa o outro, né? Um compensa o outro. Então, essas medidas impostas ao senador Marcos Duval, elas são absolutamente inválidas. Senador Davi Alcolumbre,